A história que aprendemos ao longo da vida é, na maioria das vezes, apresentada como uma narrativa fixa, objetiva e imutável. Através de livros didáticos, documentários e registros oficiais, formamos nossa compreensão sobre como o mundo chegou até aqui. No entanto, poucas vezes paramos para questionar: quem realmente escreveu essa história? E mais importante ainda, quais vozes ficaram de fora? Ao longo dos séculos, a narrativa histórica foi, em grande parte, moldada pelas elites dominantes, monarcas, políticos, intelectuais e outros grupos no poder que detinham os recursos para documentar suas visões e experiências. Esse controle sobre a narrativa histórica significa que muitos grupos marginalizados foram silenciados ou, no mínimo, tiveram suas contribuições minimizadas. Povos indígenas, trabalhadores comuns, pessoas escravizadas, mulheres, minorias religiosas e étnicas. Todos esses grupos, por razões diversas, viram suas histórias e experiências relegadas ao esquecimento, enquanto a narrativa oficial prevalecia. Ao deixar de fora essas perspectivas, a história que conhecemos é apenas uma fração do que realmente aconteceu. É como olhar para um grande mosaico, mas só ver as peças que os poderosos selecionaram. Em última análise, isso resulta em uma visão incompleta e, por vezes, distorcida do nosso passado coletivo. Quando ignoramos as vozes daqueles que viveram sob condições de opressão e exclusão, não apenas deixamos de entender a totalidade dos acontecimentos, mas também corremos o risco de repetir erros do passado. Este vídeo se propõe a explorar a história através das lentes daqueles que não tiveram a oportunidade de escrevê-la. Ao trazer à tona essas vozes silenciadas, nosso objetivo é expandir a narrativa convencional e apresentar uma visão mais ampla e justa do passado. A proposta não é apagar ou substituir a história oficial, mas sim complementá-la, integrando as experiências de grupos que, embora não detivessem o poder formal de documentar seus relatos, foram protagonistas de suas próprias histórias. A história contada por essas vozes tem uma força própria. Ao serem ouvidas, elas revelam resiliência, coragem e um desejo de resistir às adversidades que, por si só, já contam um lado da história que merece ser lembrado. Além disso, essa abordagem permite que revisitemos alguns dos eventos mais importantes da humanidade com uma nova sensibilidade, onde a empatia e a compreensão são fundamentais. A narrativa inclusiva que vamos explorar neste vídeo busca responder a perguntas como: o que aconteceria se escutássemos as experiências dos trabalhadores nas fábricas durante a Revolução Industrial, ao invés dos empresários? Como a colonização das Américas parece aos olhos dos povos indígenas? Como seria entender a Segunda Guerra Mundial a partir das mulheres que resistiram em meio ao caos? Essas e outras questões servem como o alicerce para a nossa jornada. Através dessas perspectivas, queremos que você, o espectador, sinta-se convidado a refletir sobre como a inclusão de vozes diversas pode transformar a nossa compreensão sobre o passado. Afinal, a história é um legado coletivo, e cada contribuição, por menor que seja, enriquece o mosaico que formamos para compreender o mundo de hoje. Com isso em mente, vamos adentrar nas razões pelas quais é tão importante ouvir as vozes dos marginalizados na história e como essas narrativas podem ampliar nosso olhar sobre o que realmente aconteceu. Quando nos permitimos ouvir as vozes de grupos que foram deixados à margem da história, ampliamos nosso entendimento sobre eventos que julgávamos conhecer bem. O que inicialmente pode parecer apenas uma nova abordagem é, na verdade, uma transformação profunda da forma como vemos o passado e, por consequência, a sociedade atual. Incluir as perspectivas marginalizadas vai além de simples justiça histórica. É um ato essencial para entender a complexidade do que vivemos e garantir que os erros não se repitam. As narrativas históricas oficiais, em sua maioria, foram escritas por aqueles que detinham o poder político, econômico e social. Esses relatos privilegiaram as visões e os interesses das elites, resultando em uma narrativa que omite as experiências de grande parte da população. Isso não significa que essas histórias alternativas são irrelevantes ou que não existam registros. Ao contrário, há muitos documentos, relatos orais e até mesmo artefatos que ilustram essas vivências. No entanto, as estruturas de poder que determinavam o que era registrado e preservado preferiram selecionar apenas uma versão dos fatos,
promovendo uma visão parcial e limitada. Incluir as vozes de grupos marginalizados tem a função crucial de enriquecer o nosso conhecimento. Quando consideramos, por exemplo, as experiências das mulheres durante eventos históricos marcantes, descobrimos uma realidade que é invisível nas narrativas dominantes. Mulheres que participaram ativamente em guerras, movimentos políticos e lutas por direitos foram muitas vezes retratadas apenas em papéis de apoio, suas contribuições foram minimizadas e os relatos das suas vidas no dia a dia, em tempos de conflito ou revolução, foram ignorados. A partir do momento em que incluímos essas histórias, revelamos um quadro muito mais completo e dinâmico do que realmente aconteceu. Além disso, a inclusão das vozes marginalizadas nos ajuda a desafiar e repensar estereótipos que foram perpetuados ao longo dos séculos. Povos indígenas, por exemplo, foram frequentemente retratados de maneira simplista ou até mesmo desumanizadora. Essa visão limitada, criada por aqueles que colonizaram e oprimiram esses povos, justifica os processos de dominação e violência. Ao recuperar as perspectivas indígenas sobre a colonização, descobrimos a profundidade de suas culturas, a resistência que mantiveram frente às adversidades e a importância de suas contribuições para a sociedade como um todo. Reconhecer essas histórias esquecidas é também uma forma de honrar as experiências das pessoas comuns. Trabalhadores, agricultores, escravos e muitos outros que viveram as consequências dos grandes eventos históricos sem voz própria foram os verdadeiros pilares das transformações sociais e econômicas. A Revolução Industrial, por exemplo, é frequentemente celebrada como um período de progresso tecnológico e avanço econômico. Mas pouco se fala sobre as condições desumanas em que operários e suas famílias viviam. Ouvir as histórias daqueles que enfrentaram jornadas exaustivas e condições degradantes oferece um novo olhar sobre esse período, revelando que o progresso teve seu preço e que os avanços tecnológicos não beneficiaram a todos de maneira justa. A inclusão de diferentes perspectivas não só amplia a nossa visão sobre o passado, mas também nos permite construir uma sociedade mais justa no presente. Compreender as injustiças do passado, muitas vezes sofridas por grupos que ainda hoje enfrentam dificuldades, gera um sentimento de empatia e de responsabilidade social. À medida que reconhecemos as lutas, a resiliência e as vitórias desses grupos, podemos aprender com seus exemplos e aplicar essas lições em questões contemporâneas. O estudo de uma história inclusiva é uma oportunidade para entender as raízes de muitos dos problemas que ainda enfrentamos. Questões como desigualdade de gênero, racismo, exploração do trabalho e perda de identidades culturais não são problemas novos. Eles têm raízes profundas, muitas vezes conectadas a eventos históricos que precisam ser revisitados sob novas perspectivas. Quando incluímos essas vozes, não apenas corrigimos uma injustiça histórica, mas também criamos as bases para um futuro onde mais pessoas têm suas histórias ouvidas e respeitadas. Agora que entendemos a importância das perspectivas marginalizadas, vamos explorar alguns casos específicos. Eles vão ilustrar como eventos históricos ganham novos significados quando vistos pelos olhos de quem não teve a chance de documentá-los. Para ilustrar a importância de ouvir as vozes de quem não teve a chance de escrever a história, vamos explorar 3 estudos de caso que demonstram como a inclusão de perspectivas marginalizadas pode transformar nossa compreensão sobre eventos significativos. Esses casos nos permitirão ver a história sob ângulos diferentes, revelando complexidades que muitas vezes ficam ocultas nas narrativas tradicionais. A Segunda Guerra Mundial é frequentemente lembrada pela coragem dos soldados e pelos grandes líderes políticos que moldaram seu curso. No entanto, as contribuições das mulheres durante esse período foram fundamentais, embora frequentemente desconsideradas. Durante a guerra, milhões de mulheres se uniram ao esforço de guerra, assumindo papéis que desafiavam as normas de gênero da época. As mulheres trabalharam em fábricas, produzindo munições e suprimentos, e muitas se alistaram nas forças armadas, servindo em unidades auxiliares. Por exemplo, as WAVES, Women Accepted for Volunteer Emergency Service, nos Estados Unidos, e as Auxiliary Territorial Service, no Reino Unido, permitiram que as mulheres assumissem funções que antes eram restritas aos homens. Essas mulheres não eram apenas suporte, elas foram essenciais para manter a máquina de guerra em movimento. Além disso, as mulheres desempenharam papéis vitais nas frentes de batalha,
não apenas como enfermeiras, mas também como motoristas e operadoras de rádio. O trabalho dessas mulheres não apenas desafiou as normas de gênero, mas também lançou as bases para futuras gerações de mulheres que buscavam igualdade no local de trabalho e na sociedade. Ao olharmos para a Segunda Guerra Mundial, através da lente das experiências femininas, vemos um novo entendimento sobre a resistência e a luta por direitos e reconhecimento que moldou a sociedade moderna. A colonização das Américas é frequentemente narrada a partir da perspectiva dos colonizadores, glorificando suas descobertas e conquistas. No entanto, essa visão ignora o impacto devastador que esses eventos tiveram sobre os povos indígenas que habitavam essas terras muito antes da chegada dos europeus. Os relatos de colonização geralmente se concentram em figuras como Cristóvão Colombo e outros exploradores, enquanto as vozes indígenas que viveram essas experiências são frequentemente silenciadas. Ao incluir essas perspectivas, descobrimos histórias de resistência, adaptação e luta pela sobrevivência que são igualmente relevantes. Os povos indígenas não apenas enfrentaram a violência da colonização, mas também tentaram preservar suas culturas e modos de vida diante de uma pressão crescente. Muitos grupos indígenas formaram alianças, resistiram ativamente à opressão e encontraram maneiras de resistir culturalmente à imposição das tradições europeias. Por exemplo, a história dos povos da Alasca mostra como eles adaptaram suas práticas culturais enquanto enfrentavam a colonização russa e, posteriormente, americana. Além disso, a inclusão das histórias indígenas enriquece nosso entendimento sobre a relação entre as culturas e a terra. As tradições orais, muitas vezes subestimadas pelos historiadores, trazem uma riqueza de conhecimento sobre a gestão ambiental e a conexão espiritual com a terra, que é vital para a compreensão dos ecossistemas atuais. A escravidão é um dos capítulos mais sombrios da história ocidental, e frequentemente sua narrativa é dominada pelas vozes dos abolicionistas brancos, enquanto as experiências das pessoas escravizadas são minimizadas ou ignoradas. A história da escravidão e da abolição não é apenas sobre a luta dos que lutaram pela liberdade, mas também sobre as vozes daqueles que vivenciaram a brutalidade da escravidão e suas consequências. Ao ouvir as narrativas das pessoas escravizadas, podemos entender melhor a resiliência e a resistência que essas pessoas mostraram. Documentos como os relatos de escravizados que conseguiram escapar ou testemunhos de pessoas que viveram sob a opressão do sistema escravocrata revelam não apenas a crueldade da escravidão, mas também as estratégias de resistência que foram empregadas. Através de sua arte, música e literatura, essas vozes expressaram suas lutas e sonhos, criando um legado que ainda ressoa hoje. Por exemplo, os escritos de Frederick Douglass, um ex-escravizado que se tornou um proeminente abolicionista, oferecem uma visão poderosa sobre as condições sob as quais os escravizados viveram. Suas narrativas não apenas expõem a brutalidade do sistema, mas também celebram a capacidade humana de resistir e lutar pela liberdade. Essa inclusão das experiências de pessoas escravizadas é essencial para entender não apenas o passado, mas também as desigualdades raciais que persistem na sociedade atual. Esses 3 estudos de caso demonstram claramente que, ao ouvirmos as vozes de quem não teve a oportunidade de escrever a história, expandimos nosso entendimento sobre eventos significativos e suas repercussões. Através dessas narrativas, somos capazes de entender a complexidade e a riqueza da experiência humana, reconhecendo que a história é um mosaico feito de muitas vozes. Agora que estabelecemos a importância das perspectivas marginalizadas, vamos explorar como a história oficial é escrita e por quem. A escrita da história não é um processo neutro. Ela é influenciada por quem está no poder e por quem tem acesso aos recursos para registrar e disseminar narrativas. Ao examinarmos como a história oficial é construída, podemos entender melhor as dinâmicas de poder que moldam o que sabemos e como entendemos nosso passado. A historiografia é o estudo da escrita da história e dos métodos utilizados para registrar eventos. Através dela, percebemos que a seleção de fontes, o tipo de documentação disponível e o contexto social e político em que os historiadores trabalham são fundamentais para a construção do conhecimento histórico. Historicamente, as narrativas foram predominantemente moldadas por homens brancos,
geralmente da classe alta, que não apenas tinham acesso à educação, mas também à capacidade de publicar seus trabalhos. Essa falta de diversidade nas vozes dos historiadores significa que muitas experiências foram sistematicamente ignoradas. As vozes femininas, por exemplo, têm sido historicamente subrepresentadas na historiografia. Enquanto muitos eventos importantes são frequentemente documentados através da perspectiva masculina, as contribuições e experiências das mulheres foram relegadas ao espaço privado, onde suas histórias eram consideradas menos relevantes. Além disso, a história é frequentemente escrita por aqueles que têm o controle das instituições que preservam o conhecimento, como museus, universidades e arquivos. Isso levanta questões sobre a objetividade das narrativas históricas. Quando um grupo detém o poder de decidir o que é considerado história, eles também determinam o que é esquecido. Essa dinâmica pode perpetuar estereótipos, reforçar preconceitos e marginalizar vozes que não se alinham com a narrativa dominante. A análise da história também revela como diferentes eventos são reinterpretados ao longo do tempo, dependendo das mudanças sociais e políticas. A forma como a Revolução Francesa ou a independência americana é abordada pode variar conforme os interesses e as ideologias dos historiadores. Em muitos casos, essa reinterpretação serve para legitimar ou criticar regimes atuais. A historiografia não é estática. Ela evolui e se adapta às novas informações e perspectivas que emergem. O surgimento de novas disciplinas, como a história social e a história das minorias, tem desafiado a narrativa tradicional e ampliado o escopo do que consideramos história. A partir disso, surgem novas perguntas. Como as histórias dos imigrantes foram omitidas da narrativa nacional? Como as contribuições dos povos nativos foram ignoradas nas narrativas de formação nacional? Essa reavaliação crítica do passado é essencial não apenas para a academia, mas também para a sociedade em geral. Ao entender que a história é um campo de disputa, podemos nos tornar mais conscientes do que aceitamos como verdade e da importância de buscar uma visão mais abrangente que inclua todas as vozes. Por meio da inclusão de perspectivas diversas, temos a chance de criar uma narrativa histórica que não apenas reflete a complexidade do passado, mas também nos prepara para um futuro mais inclusivo. Vamos agora discutir o impacto de uma história inclusiva no presente, examinando como essa abordagem pode influenciar a sociedade contemporânea. Compreender a história através de múltiplas perspectivas não é apenas uma questão acadêmica. Ela tem implicações práticas e profundas para a sociedade contemporânea. Ao integrar as vozes de grupos marginalizados na narrativa histórica, criamos uma fundação mais sólida para enfrentar as desigualdades atuais e promover a justiça social. Uma história inclusiva serve como um poderoso recurso educacional. Ao ensinar às novas gerações sobre a riqueza das experiências humanas, as injustiças enfrentadas por grupos marginalizados e a complexidade das interações sociais ao longo do tempo, podemos fomentar uma sociedade mais empática e consciente. Estudantes que aprendem sobre a resistência dos povos indígenas, o papel das mulheres na história ou as lutas dos trabalhadores contra a exploração são mais propensos a desenvolver uma compreensão crítica dos problemas sociais atuais. Além disso, ao reconhecer as contribuições e experiências de todos os grupos, podemos desafiar a narrativa dominante que perpetua estereótipos e preconceitos. Por exemplo, ao incluir as vozes de pessoas de cor na história dos direitos civis, podemos entender melhor as interseções entre raça, classe e gênero, e como essas questões continuam a afetar nossas sociedades hoje. Essa abordagem não apenas enriquece o entendimento histórico, mas também promove um diálogo mais significativo sobre igualdade e justiça. Uma história inclusiva também tem o potencial de influenciar políticas públicas e a forma como as instituições operam. Quando as vozes marginalizadas são ouvidas, há um chamado para a ação que pode levar à mudança social. Movimentos pelos direitos civis, pela igualdade de gênero e pela justiça ambiental frequentemente se baseiam em uma compreensão crítica da história que destaca as injustiças do passado. Ao aprender com essas narrativas, os líderes comunitários e os formuladores de políticas
podem desenvolver soluções mais eficazes e equitativas para os problemas que enfrentamos atualmente. A história também desempenha um papel crucial na construção da identidade e no fortalecimento das comunidades. Grupos que foram historicamente marginalizados frequentemente encontram na reinterpretação de sua história um senso de pertencimento e identidade. Reconhecer as contribuições de seus antepassados não apenas valida suas experiências, mas também inspira as gerações futuras a continuar a luta por seus direitos. Por exemplo, muitos movimentos indígenas têm se concentrado na recuperação de suas histórias e tradições como uma forma de resistência cultural. Ao enfatizar suas narrativas, esses grupos não apenas preservam sua herança, mas também desafiam as narrativas coloniais que tentaram apagá-las. Esse processo de ressignificação é essencial para a saúde e o fortalecimento das comunidades, permitindo que seus membros se vejam como parte de um continuum histórico. Ainda, a inclusão de diferentes perspectivas na história pode levar a um maior reconhecimento das interconexões globais. Em um mundo cada vez mais globalizado, entender como as histórias se entrelaçam é fundamental para abordar os desafios contemporâneos, como a migração, as mudanças climáticas e a desigualdade econômica. Narrativas que cruzam fronteiras ajudam a promover um entendimento mais profundo das questões globais e a construir solidariedade entre diferentes povos e culturas. Por fim, a busca por uma história inclusiva é também uma forma de reparação. Ao reconhecer e celebrar as experiências de grupos marginalizados, podemos contribuir para um processo mais amplo de cura e reconciliação. Isso é especialmente relevante em contextos de pós-conflito ou em sociedades que ainda lidam com os legados do colonialismo e da opressão. A história, nesse sentido, torna-se uma ferramenta poderosa para construir um futuro mais justo e equitativo. Compreendendo o impacto de uma história inclusiva no presente, chegamos ao nosso último capítulo, onde discutiremos as maneiras práticas de incorporar essas narrativas em nossa educação e em nossas vidas diárias. A integração de narrativas inclusivas em nossa educação e práticas diárias não é apenas desejável, é essencial para formar uma sociedade mais justa e equitativa. Existem várias estratégias que podem ser adotadas para garantir que as vozes marginalizadas sejam ouvidas e respeitadas, desde mudanças no currículo escolar até iniciativas comunitárias que promovam o diálogo e a inclusão. Uma das maneiras mais eficazes de promover uma história inclusiva é através de reformas curriculares nas escolas. É fundamental que as instituições educacionais reconheçam a diversidade de experiências e vozes ao desenvolver programas de ensino. Isso pode ser feito incluindo autores de diferentes origens, como historiadores, sociólogos e escritores de minorias, e garantindo que suas perspectivas estejam integradas nas aulas de história, literatura e ciências sociais. Além disso, os professores devem ser capacitados a discutir questões de raça, gênero e classe de maneira sensível e informada. Isso envolve treinamento em diversidade e inclusão, onde educadores aprendem não apenas sobre os conteúdos, mas também sobre como criar um ambiente seguro para discussões sobre temas delicados. A utilização de materiais didáticos diversificados que contemplem as experiências de diferentes grupos também é fundamental. Livros, documentários e recursos online que abordem a história sob múltiplas perspectivas podem enriquecer a educação dos alunos, ajudando-os a desenvolver uma visão crítica sobre o passado e seu impacto no presente. Além da educação formal, as iniciativas comunitárias desempenham um papel vital na promoção de narrativas inclusivas. Grupos comunitários, organizações sem fins lucrativos e instituições culturais podem organizar eventos, workshops e exposições que celebrem a diversidade e as vozes marginalizadas. Essas iniciativas não apenas educam o público, mas também oferecem plataformas para que aqueles cujas histórias foram silenciadas possam compartilhar suas experiências. Por exemplo, festivais culturais que destacam tradições e histórias de grupos indígenas, afrodescendentes e outras comunidades marginalizadas promovem um espaço de diálogo e troca. Essas interações são essenciais para construir empatia e compreensão entre diferentes grupos,
promovendo um senso de comunidade e solidariedade. As mídias sociais também se tornaram uma ferramenta poderosa para disseminar histórias diversas e mobilizar apoio. Campanhas online que promovem a inclusão e visibilidade de vozes marginalizadas podem atingir um público amplo e fomentar mudanças sociais. O uso de plataformas digitais permite que as pessoas compartilhem suas histórias de forma acessível e impactante, promovendo um entendimento mais profundo sobre a riqueza das experiências humanas. Por fim, a incorporação de narrativas inclusivas deve ser uma prática diária. Isso pode incluir a leitura de obras de autores de diferentes origens, a participação em eventos que promovam a diversidade e a reflexão sobre como nossas próprias histórias e preconceitos influenciam nossas percepções. Ser um agente ativo na promoção de histórias inclusivas envolve escutar, aprender e se comprometer a apoiar vozes que foram historicamente marginalizadas. Incentivar conversas sobre questões de justiça social e inclusão em nossos círculos sociais e familiares também é vital. Discutir abertamente a história, suas complexidades e as experiências de diferentes grupos pode ajudar a desmantelar preconceitos e a construir um entendimento mais profundo sobre o que significa ser parte de uma sociedade plural. Com essas estratégias, podemos avançar na construção de um futuro onde todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas, criando um legado de inclusão e justiça que beneficia a todos. Ao longo deste vídeo, exploramos a necessidade urgente de reescrever a narrativa histórica, incorporando as vozes de grupos marginalizados que foram silenciados. Compreendemos que a história não é apenas um registro de eventos, mas uma construção social que reflete as dinâmicas de poder em jogo. A inclusão dessas vozes não é apenas uma questão de justiça, é uma forma de enriquecer nossa compreensão do passado e moldar um futuro mais justo. A importância de uma narrativa inclusiva reside na sua capacidade de nos ensinar sobre resiliência, resistência e a luta contínua por igualdade. Cada história que ouvimos, cada voz que trazemos à tona, tem o potencial de transformar não apenas nossa compreensão do que aconteceu, mas também nossa visão sobre como podemos agir no presente. Como sociedade, temos a responsabilidade de questionar as narrativas que consumimos e de buscar ativamente a inclusão. Isso significa não apenas reconhecer as injustiças do passado, mas também trabalhar para corrigir essas desigualdades no presente. Ao fazer isso, cultivamos uma sociedade onde todas as histórias têm valor e onde todos têm a oportunidade de contribuir para o legado coletivo. O caminho a seguir requer um compromisso contínuo de educadores, historiadores, formuladores de políticas e cidadãos. Precisamos reivindicar espaços para que essas vozes sejam ouvidas, desde as salas de aula até as esferas públicas. Devemos também nos tornar defensores da inclusão, incentivando um diálogo aberto sobre questões de injustiça e desigualdade. Ao final, a história não deve ser um fardo, mas um guia. Que as lições aprendidas a partir das experiências de todos os grupos humanos nos inspirem a trabalhar juntos para construir um mundo mais justo e equitativo. Ao abraçar a diversidade e valorizar as narrativas inclusivas, podemos honrar as histórias daqueles que vieram antes de nós e garantir que todas as vozes sejam ouvidas nas páginas da história que ainda está por vir. Com isso, encerramos nossa exploração sobre a importância de ouvir as vozes que não tiveram a chance de escrever a história. Que essa reflexão nos motive a continuar buscando a verdade e a justiça em todas as esferas de nossas vidas.